Pessoal, bom dia. Mais um vídeo hoje. E hoje, esse vídeo, gente, é para você que não consegue fazer pão, que diz que não acerta fazer pão. Então, esse vídeo é para você. Já vou logo avisando que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque vai ser passo a passo da receita completa do pão, tá bom? Então, se você quer aprender definitivamente fazer pão, veja esse vídeo do começo ao fim, tá bom? Ah, e não esquece, se você gostar, entra lá no meu canal, se inscreva, dá like, tá? E ativa o sininho, porque daí toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer pão de um jeito rápido, fácil e definitivamente, vem comigo! Primeiramente, eu vou colocar aqui 30 ou 40 gramas, dependendo, de fermento biológico fresco, ó, tá bom? Então, eu já apanhei 20 gramas, cada colher são 10 gramas, tá? Então, eu já apanhei 20 gramas, vou pôr 40 gramas. 40 gramas. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar 2 xícaras de açúcar. Aí, gente, essa aqui é a primeira dica. Muita gente, quando vai fazer pão, o que acontece? Coloca todos os ingredientes junto. E é aonde que o fermento não ajuda. Que é aonde o fermento, o seu pão não cresce, tá bom? Então, eu vou desmanchar esse fermento com açúcar. Vou dissolver esses 2 ingredientes muito bem, tá bom? Muito bem, dissolvi o fermento com açúcar. Gente, é nessa fase aqui que o fermento começa a fermentar, tá? Então, é nessa parte aqui, nessa fase aqui, tá bom? Às vezes, a pessoa acha assim, que o pão começa a crescer a partir do momento que você coloca a massa para crescer. Não é, tá? É nessa fase aqui. Se você errar nessa fase aqui, o seu pão não vai crescer. Não adianta nem você continuar a receita, porque não vai dar certo, tá bom? Então, é nessa fase aqui que você tem que tomar cuidado. Então, agora que eu dissolvi o fermento no açúcar, eu vou acrescentar 2 pitadinhas de sal. Então, acrescentei 2 pitadinhas de sal. Agora, eu vou colocar 3 ovos. Vamos mexer aqui. Então, coloquei os 3 ovos, agora eu vou acrescentar 2 colheres de manteiga. Então, eu vou dissolver bem essa manteiga aqui, junto com o açúcar, o fermento e os ovos. E vou colocar um pouquinho de óleo. Menos de meia xícara, bem pouco mesmo. A minha base pro meu pão já tá pronta. Então, essa é a base. Você não pode errar nessa parte aqui. Agora, gente, outra dica. O leite não pode estar quente. Por quê? O meu fermento ali já tá em fase de fermentação. Já tá trabalhando ali. Se eu colocar o leite quente, o que vai acontecer? O leite quente vai barrar a fermentação do meu pão, tá? Aonde muitas pessoas erram no pão porque coloca ou a água muito quente ou o leite muito quente. Aí, como que você vai saber se a temperatura do seu leite ou da sua água tá boa? Se você não tiver um termômetro de alimento, você vai testar com o dedo mesmo, tá? Você vai colocar ali a sua mão, você vai pegar uma colher e se você não quiser colocar o dedo diretamente,
né, no leite, você vai pegar uma colher ou colocar um pouquinho numa xícara e vai testar, tá bom? Então, o meu leite eu já testei, ele tá morno, tá bom? Já coloquei um pouquinho numa xícara, já testei com o dedo, porque eu não tenho termômetro de alimento. Tá ótimo, tá na temperatura ideal. Então, eu coloquei mais ou menos 500 ml eu coloquei de leite, tá bom? Então, agora eu vou provar. Eu acho que eu vou colocar mais uns 200 ml por aí de leite. Vou colocar mais um pouquinho de leite. Muito bem. O trigo, pessoal, é a olho, tá? Vocês vão colocando o trigo até vocês verem que deu ponto. Então, aqui eu vou colocar 1 quilo de trigo já de uma vez, de cara. Eu já vou colocar 1 quilo de trigo e vou mexer. Até onde eu conseguir mexer com uma colher de pau, eu vou mexer. Depois, quando a massa estiver ficando pesada, aí é com a mão mesmo, tá bom? Olha só, coloquei 1 quilo de trigo logo de cara, né? E a minha massa ainda tá mole. Então, o que é que eu fiz? Aqui, gente, eu coloquei mais 3 xícaras de 200 ml de trigo. Aqui tem 3 xícaras certinho de 200 ml. Então, eu vou colocar aos poucos. Coloquei a metade do trigo e vou mexer. Então, foi 1 quilo de trigo mais 3 xícaras de 200 ml. Aí, até aqui, gente, eu consegui mexer com a colher de pau. Agora vai ter que ser com a mão mesmo. Então, com as mãos bem limpas, tá? Vamos meter a mão na massa agora. Então, agora eu vou despejar a outra metade. Então, aqui é ainda as 3 xícaras, tá bom? Então, eu vou mexer, vou amassar aqui com a mão. Então, vocês têm que ir colocando o trigo agora aos poucos. Porque se vocês colocar muito trigo, o seu pão vai ficar duro. Não vai ficar legal. Então, o trigo tem que ir sendo aos poucos. Tá mole, ó. Tá mole, tá grudando na mão ainda. Precisa de mais trigo. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de trigo. Então, aqui tem mais uma xícara de 200 ml. Aí, vocês vão alternando o trigo aos poucos. Se vocês seguirem passo a passo dessa receita, gente, não tem como vocês errar mais no pão, tá? Não tem como vocês falar, eu não acerto fazer pão. Essa receita é super fácil, prática e não tem erro. Vocês estão percebendo que eu tô fazendo passo a passo. O vídeo vai ser um pouquinho longo, então não fica pulando o vídeo, tá? Porque vocês podem ir perdendo algumas dicas que faz toda a diferença na sua receita, tá? Então, a massa. Ó, ainda tá mole. Vocês estão vendo que tá mole, ó. Tá mole. Ó. Então, agora eu vou pegar um pouquinho com a mão mesmo. Vou pegar um pouquinho, ó, com a mão mesmo. Vou polvilhar por cima da massa e vou amassando. Muito bem, gente, eu coloquei mais umas 3 mãos rasas aqui de trigo. E agora eu vou sovar essa massa. Agora, o que vai precisar, gente? Dentro da vasilha vai ficar meio difícil para você sovar. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui na minha bancadinha, tá bom? Minha bancadinha já está super limpa. E eu vou colocar na minha bancadinha. Se você tiver uma bancadinha igual essa aqui,
faz toda a diferença, tá? Se você não tiver, você pode limpar uma parte da sua pia aí e meter a massa aí, tá bom? Então, agora eu vou sovar a minha massa. Ó, vocês estão percebendo que ainda tá mole. Ainda tá grudando na minha mão. Então, agora, sovar essa massa. Aí, você vai sovando ela numa bancada firme, numa bancada dura, tá bom? Essa minha aqui é de mármore. Depois, você coloca numa vasilha, tampa e espera 30 minutinhos, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, depois de 30 minutos, contadinho certinho, gente. Olha só como que a nossa massa ficou, tá bom? Então, se você deixar, ainda ela vai crescer bem mais ainda. É que eu não vou deixar de ter necessidade. Vou pegar uma faca. Não tem necessidade dessa massa ficar crescendo mais. Então, ela já cresceu. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa em duas partes. Porque eu vou fazer um pão aqui, gente, de duas maneiras. Uma parte dessa massa eu vou fazer um pão sem cilindrar. Porque não é todo mundo que tem um cilindro em casa. E não vai ser por falta de um cilindro que você vai deixar de fazer um pão caseiro, né? Aqui em casa, como eu tenho cilindro, então a gente gosta mais de pão cilindrado. Mas como nem todo mundo tem, né, um cilindro, então eu vou fazer de duas maneiras. Então, uma parte eu vou fazer cilindrado e a outra eu vou manusear ele na mão mesmo. Então, você vai pegar, ó, uma quantidade, pode ver, ó, que a massa, ela não gruda na sua mão, ó, 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 tá vendo? Então, não tem como errar, tá? Então, você vai modelando ela aqui. Não tem necessidade de colocar mais trigo aqui, porque a massa não tá grudando na mão. Então, por isso que é importante, gente, vocês ir colocando trigo aos poucos. Vou colocar aqui na minha forma, já untada. Eu vou fazer essas bolinhas um pouquinho menor. Ó, quando acontece de grudar na mão, ó, ela mesmo desgruda sozinha e volta pra massa. Tá vendo? Não fica na sua mão. Então, não tem necessidade. Se você vê que gruda, você passa um pouquinho de óleo, de manteiga na mão, bem pouquinho mesmo, tá bom? E não precisa pôr mais trigo na massa. Eu vou fazer só essas bolinhas um pouquinho menor, porque elas ainda vão crescer mais. Muito bem, gente. Então, esse aqui é o nosso resultado final, ó. Então, esse não foi cilindrado, fiz com a mão mesmo as bolinhas. E esse foi cilindrado, só que eu não cilindrei tanto, ó. Vocês podem ver que ele ficou meio rústico ainda. Se cilindrasse mais, ficava bem mais lisinho, só que eu não tô com tempo pra isso. Então, agora eu vou deixar crescer mais 30 minutinhos, contadinho no relógio. E depois eu vou colocar pra assar e já vou vir com eles pronto, tá bom? Vou mostrar pra vocês como ficou. Aí eu coloquei essa toalha de renda por cima. E olha só como que ficou. Ó. Esse é o cilindrado. E esse é o não cilindrado. Agora eu vou passar duas gemas peneiradas. Vou passar nesse daqui, pessoal, ó. E vou colocar o meu pão pra assar. Tá bom? Passar uma gema só pra dar uma corzinha, ficar mais bonitinho. Não vai ficar com gosto de ovo, tá? Por isso que é importante vocês peneirar.
Olha que bonito aquele ali que ficou. E depois de assado, essa gema passada por cima vai dar toda uma diferença. O meu forno já tá pré-aquecido ali, já tá aceso. Então agora eu vou pôr pra assar. Tá bom? Vou pincelar esse daqui também, só pra dar uma corzinha, porque sobrou gema. Vou jogar fora. Só pra dar uma corzinha. Muito bem, gente, eu vou pôr pra assar e daqui a pouquinho eu trago o resultado pra vocês, tá bom? Oi, gente, depois, ó, que eu coloquei no forno, eu acho que eu gastei uns 40 minutos pra assar. Olha só o resultado do nosso pão. Olha esse daqui, ainda tá quente ainda. Olha que coisa mais linda. Tá vendo como se você passar uma geminha pincelada em cima, faz toda a diferença. Olha que lindo. Agora vamos pra parte ruim, né? Que é comer. Gente, olha esse pão. Vou abrir, cortar aqui no meio, ó. Deixa eu pegar uma faquinha com serra. Ó. Olha que macieza. Se você seguir o passo a passo, assistir o vídeo, eu duvido que você vá errar. Olha só a massa, gente, desse pão. Olha. Ó. Isso porque tá quente ainda. Agora a gente vai passar uma manteiguinha. Experimentar. A manteiga tá molinha. Ó. Olha só, gente. Vamos experimentar. Ai, gente. Faça, viu? Maravilha, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Faça esse pão, que eu duvido que você vá falar que não consegue fazer pão, que não acerta fazer pão. Se você seguir essa receita, o passo a passo, eu duvido que você não acerte fazer esse pão, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.